peregrina. E nós vamos ter uma entrevista agora à luz de lareira. Olha só aqui, dia chuvoso lá fora. Temos aqui lareira. Estamos assistindo o canal deles aqui no YouTube, onde você vê eles aqui dentro do carro dormindo. É uma família que está andando, perambulando pelo Brasil com um carro, sem nenhuma carreta, nada, dormindo dentro do carro. E queremos conhecer a família peregrina. Nós temos aqui a Penélope, né? E o Isaac, né? Isaac. Que estão, portanto, aqui junto com a gente agora. Mas a minha esposa Beth vai então entrevistar junto comigo esse casal, tá? E as crianças vão ficar lá com a Dani enquanto isso. E nós queremos conhecer essa família. Uau, em um carrinho pequeno vocês pernoitam. Quando é que vocês começaram com isso? Aliás, vamos conhecer vocês um pouquinho transfundo. Vocês são adventistas desde nascimento? Não. Conta aí em um minuto a versão masculina de como foi a sua conversão. A conversão foi assistindo a TV Novo Tempo em 2010, no finalzinho de 2010. Eu me converti. Minha família se converteu, né, através da televisão e tendo os estudos que tinha ali na época. E eu trabalhava no sábado, fiz uma oração ali pedindo para Deus me tirar daquele serviço. Deus atendeu a oração. Mudamos de casa. No caminho encontramos a igreja adventista. E de aí em diante estamos adventistas. Certo, ou seja, assistindo Novo Tempo, por muito tempo vocês não você se dizia adventista, né? Mas não era nada formal, não ia, né? Não, eu não conhecia a igreja. Eu dizia que eu era adventista da televisão, porque... Você se identificou com o que a televisão apresentava. E eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar dos adventistas antes. Eu não conheci numa igreja, eu conheci primeiramente através da televisão. E ali através dos estudos, a forma de passar a palavra de Deus, a Bíblia, eu falei, se for para mim ser alguma coisa, tem que ser adventista, porque são os que estão mais coerentes com a palavra de Deus ali. Foi o que eu mais compreendi. Até que o seu novo patrão, então, falou, não, mas sexta-feira à noite também, como é que você vai fazer, né? E aí você não sabia que o sábado já começava na sexta-feira à noite? Sim. O gerente falou isso, né? Eu pedi para sair do outro serviço e entrei em outro, né? E nesse outro eu já trabalhava de segunda a sexta. E eu não sabia de como que era a guarda do sábado, que era de um pôr do sol até o outro. E nisso eu conheci o gerente de pátio, que cuidava de todos os carros novos, que ele era um ancião da igreja adventista. E ele veio conversar comigo. Ele falou, nossa, que bom ter um companheiro adventista aqui. Ele falou, mas e como você está fazendo com o sábado? Eu falei, o sábado eu guardo. Sábado aqui eu não trabalho. Falou, não, mas e o pôr do sol, você conversou? Eu falei, não, eu não conversei disso, não. Ele me explicou como que era a guarda do sábado, né, de um pôr do sol até o outro pôr do sol. E ali, esse ancião comigo, ele falou, eu vou orar na minha casa e você ora na sua. Quando você se sentir com coragem para ir lá falar, você vai e conversa com o gerente, porque o sábado tem que ser guardado da forma correta. Aí eu orei ali uns 2 dias e falei, se Deus até aqui tem dado a resposta, tem falado que esse é o caminho, não tem por que ter medo. Certo, então foi falar com o patrão? Fui falar com o patrão e não tive nenhum problema. Graças a Deus. E você, cresceu na igreja? Não. Não? Eu cresci na igreja pentecostal, né? Ah, certo. E você estava acompanhando o marido, Novo Tempo, até que chegou o momento que você desligou, meio se distanciou. O que aconteceu que você viu na TV? Sim, porque como tem a questão de revelações, batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, essas coisas, na pentecostal, né? Acredita, né, nisso. Eu nunca fui batizada, eu sempre orava, Senhor, eu quero ser batizada, eu quero No falar em espírito, línguas, né? isso. E não entendia, porque eu não era, né? Nunca consegui ser batizada. Ufa, que bom. Mas aí nisso, quando eu comecei a ver eles falando, né, lá na TV a respeito disso, que não era bem assim e tal, eu falei, deixa isso pra lá. Entendi. Aí, Então você pegou uma certa distância da TV Novo Tempo, mas aí lendo quadros.
Sim, aí nisso o Luiz tomou a decisão de batizar, que aí nós encontramos uma igreja, só que eu tava relutante, né, por essas questões. Mas todas as dúvidas que eu tinha, eu ligava a TV na Mira da Verdade. Parecia que eu tinha mandado a pergunta pra lá, porque era a pergunta que eu tinha dúvida. Aí Certo. não teve como. Não teve como, o pastor insistindo, e então foi também para as águas batismais. Sim. Isso foi quando? 2011. 2011, em São Paulo, capital, né? Capital. E, A Michele foi minha colega no curso de terapias naturais cristãs junto com a Dilsa, né? Alguns Isso. aninhos atrás. Sim. maravilha. Você se formou também ou ainda não? Está estudando? Já. Já se formou também. Ok, então você é naturoterapeuta. E desde então vocês vêm acompanhando a Verdade Presente. Vocês foram no MV Batalha Final, né? Daniel Spencer, na Árvore da Vida em Sumaré. E o que aconteceu nesses anos até que vocês tomaram a decisão de finalmente partir para a missão? Teve alguma coisa mais que vocês querem ressaltar nesse período? Não, nesse tempo a gente conheceu a verdade sobre morar no campo, né? E a gente recebeu o convite ali da Dilsa para morar na fazenda que ela tem lá no Paraná, que é um lugar tranquilo, só que a gente não foi para viver a verdade do campo, tanto que não tivemos boas consequências por estar ali, porque não vivemos de acordo com o que era para viver no campo. Porque você fazia o que durante o dia? Internet? Eu ficava muito fora, eu ficava o dia todo fora de casa, que eu sou mecânico, né? Eu trabalhava, a gente morava na fazenda e eu ficava na cidade. Trabalhando como mecânico automotivo. Automotivo. E nisso a gente começou a se distanciar e eu acredito que se distanciamos até mesmo do propósito que era a gente estava ali. Transformou a nossa vida, porque a gente perdeu o propósito. A gente reconheceu a mensagem de morar no campo, mas conheceu faltando pedaços. Entendi. E hoje eu entendo que a mensagem faltando um pedaço, ela é complicada e pode ser até perigosa. Se a gente não entender ela por completo. Tem que aceitar a mensagem, que tem que aprender com o campo. Então, como é que deve ser? Resume aí como é o certo, o que estava faltando nesse momento. Está faltando ter o contato com a terra. Hoje eu sei que a irmã White ela fala que tem bênçãos no campo que só você trabalhando com a terra que você vai descobrir, que você vai receber essas bênçãos. Certo. Que a transformação do caráter, ela não vem de você estar no campo, vem de você trabalhar no campo. É muito diferente. Passar ok. as dificuldades que o campo Sim, oferece e você lutar com a paciência, com a perseverança, com a fé, com a oração, né? Sim. As dificuldades. As dificuldades, as E as intempéries, vitórias até... que Deus vai dando Agora eu também. entendo. A braquiara. A braquiara é o quê? É uma praga, A arqui-inimiga da Betsy, não é? Não gosto. A gente tira ela, mas se a gente tirar a braquiara aqui no campo. e não colocar nada no lugar, ela nasce de novo. A braquiara é assim. É a maldição da natureza. Assim também é o nosso coração. A gente entendendo como que é a terra, a gente entende como que é o nosso coração. Não adianta a gente simplesmente não fazer o que é errado, mas a gente tem que fazer o que é certo. A gente tem que plantar no lugar das braquiárias que estavam no nosso coração, a gente tem que colocar flores bonitas, tem que colocar algo que é comestível, porque senão a terra vazia, ela não serve para nada. É por isso que diz lá em Isaías, deixai de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Né? Tem que fazer o bem. Maravilha, tem mais alguma coisa que vocês querem relatar? Então vocês já experimentaram vida no campo? Quanto tempo vocês ficaram lá no Paraná? Nós ficamos 4 anos. Uau, 4 anos. Você então já é uma mulher do campo? Já. Não. Assim, você aprendeu horta. Não, porque eu também trabalhava lá, né? Então eu Trabalhava não no tive contato. Eu trabalhei dentro do colégio administrando a cantina. Ah, tá. Mas então você viu agora, você tem uma visão mais amadurecida de tudo, né? Sim. Da vida no campo, como deveria ser. E aí vocês voltaram para São Paulo, ficaram lá um tempo. E como é que surgiu essa missão, essa vontade de ir para a missão? Fale um pouquinho sobre essa decisão. Então, nós estávamos em São Paulo, né? E nessa época de coronavírus, não tinha uma igreja para congregar, não tinha muitos irmãos que a gente podia estar se reunindo, a gente fazia o nosso culto, como a gente faz, o culto familiar.
Só que eu sentia que estava faltando alguma coisa, a gente estava parado ali. Parado. E eu comecei a ver que a gente tinha que fazer alguma coisa. A gente precisava trabalhar para eu estava me sentindo um servo inútil ali. E eu vendo que a gente foi, posso falar do encontro que a gente foi na praia? Então a gente foi na praia, acampar na praia. Certo. E Praia deserta ou... é uma praia, não, uma praia bem tranquila ali no litoral de Peruíbe, é a última praia de São Paulo, Peruíbe, né? Uma praia bem tranquila, lá sobe as No montanhas. sul de São Paulo. É, no sul de São Paulo. E quando a gente chegou nesse acampamento, tinha outra família também acampando no carro. Na verdade, eles já moravam dentro do carro deles, que era um carro grande, um furgão, tinha tudo. E conversando com essa família, eu entendi, eles tinham as mesmas preocupações que a gente, da educação dos filhos deles, a preocupação dos tempos que estavam difíceis, né, para educar as crianças na cidade, e que eles estavam procurando também um lugar do campo para viver melhor, para viver em paz ali com Deus. Não era uma família adventista, mas era uma família que entendeu, estudando a Bíblia, que os princípios bíblicos são válidos, os 10 mandamentos, os mandamentos de Levítico 11 ainda estão em vigor. E eu olhando ali a preocupação que ele tinha com a família dele e colocar a família dele a salvo de todas as tentações intempéries desse mundo, Isso inspirou vocês. isso me inspirou. Isso inspirou a gente. Porque a gente estava parado, né? A gente tem uma mensagem completa, né? Exato. A gente, como adventista, a gente tem uma mensagem que não falta nada. E a gente estava parado na cidade. E a gente pensa, a gente quer ainda viver no campo. Mas olha, por enquanto a gente ainda não se abriu uma porta que seja para a gente sair da cidade. Mas a ordem de Deus é sair da cidade, né? Sim. A ordem de Deus é essa. Então a gente pensou, mesmo que não seja para morar em algum lugar, vamos trabalhar para Deus, porque aí há segurança, né? Em fazer o serviço de Deus tem segurança, porque quem dá essa segurança é Deus. Certo. Então isso inspirou vocês a irem para a missão, mas na cara e na coragem, vocês saíram, tomaram decisão assim radical com Deus. A gente esperou muito tempo algo perfeito. A gente pensava em uma Kombi, né, que a gente sempre vê as pessoas sair de Kombi, que a Kombi tem bastante espaço, dá para ter uma divisão melhor. Mas a gente começou a pensar, se o que Deus deu pra gente até agora foi esse carro, essa é a bênção que Deus nos deu. E se tem alguma coisa que Deus está pedindo pra gente, Deus não pede o que ele não pode, o que a gente não pode dar. Se ele está pedindo, a gente tem condições. Mas o que a gente tem que abrir mão é do nosso orgulho, das nossas vontades e dar mais espaço para a vontade de Deus. Certo. Isso, e nessa parte a Michelle me falou uma frase. Queria que você repetisse. Que nem o Luiz falou, nós estávamos esperando, né? Quando tiver uma Kombi, quando isso, quando aquilo, mas não, se o que tem agora é um carro, nós vamos sair com o carro. Colocar o pé na água, né? Porque nós temos que dar o primeiro passo. Isso, a gente Deus vai guiando, O que né? tens na mão? Direcionando. Deus disse a Moisés, né? O que tens na mão? Uma vara. Então toma isso, vai se transformar em serpente e tem uma bolsa na mão, então usa ela, ó, leproso. Enfim, né? Deus. Porque tem um outro casal, não sei se vocês ficaram sabendo, que foi para o Paraná, uma Kombi que fica na praça lá até. A TV regional até fez uma reportagem sobre ele. Vocês viram recentemente? Não. É o Moisés? É isso, Moisés. Sim, sim. Ok. Então vocês não estão tão equipados quanto eles, mas Deus está cuidando de vocês. Tem até o dobro de pessoas do que eles, né? Sim. Mas isso é uma lição para você, quem sabe, que está aí também pensando o que eu posso fazer. Lembre-se que pondo o pé na água, Deus vai abrir as águas, né? Então conta aí, como é que foi os últimos... Vocês estão desde quando na estrada? Vocês têm até um canal YouTube, né? Que eu mencionei antes. Para quem quiser estar acompanhando, é Peregrinos. Família Peregrina na Estrada. Família Peregrina na Estrada, tá? Então, e desde quando vocês começaram? É recente, dia 3. Dia né? 3. Esse mês. E como que é a questão, assim, alguém patrocina?
como que vocês estão dando um Financeiramente. jeitinho? Financeiramente a gente sabe que o brasileiro é cheio de jeitinhos, né? Como é que vou me suster? Essa pergunta clássica do típico ser humano, né? Sim, a gente pensou muito nisso antes de sair. A gente pensava, vamos juntar um dinheiro. Quem teve o plano foi eu e a Penélope, né? O plano de sair, né? A criança de 9 anos. Sim. Ah, É. Só que aí a Michelle, ela aceitou, só que a gente ficou pensando, mas a gente precisa ter um dinheiro para sair, né? A gente não tinha dinheiro. Sim, compreensível também, né? Só que a gente ficou pensando e o dinheiro, a gente queria ter alguma coisa melhor. Então, aparentemente, que parecia que a gente estava esperando muita coisa de nós mesmos, né? E eu entendi que se era uma coisa para Deus, e se era, a gente entendeu que Deus estava pedindo aquilo, a palavra de Deus fala, né? Fazei prova de mim. A gente não tinha dinheiro, mas Deus é dono de tudo isso aí. Deus é dono do ouro, da prata. A gente às vezes se preocupa muito com essa questão financeira, né? Realmente é uma coisa preocupante, mas o que a gente fez? A gente juntou um pouquinho de dinheiro que a gente tinha, eu acho que eram uns R$ 700, e compramos de produtos naturais lá no centro de São Paulo, pomada para massagem. E a gente organizou o que? A gente para numa cidade, vende um pouco, evangeliza, entrega os livros, e com o que a gente vender, dependendo de quanto for, a gente prossegue a viagem. E para mim, que a gente nunca tive experiência com vendas, nada, nunca fui coportor, eu acredito que até chegar ali na Bahia, em todos os lugares, foi Deus que praticamente fez aquela venda, né? O patrocínio foi esse, para a gente conseguir chegar até lá. Então vocês saíram de São Paulo indo para o norte, rumo ao norte, né? Sim. Eu não sei se foi algo teológico, o norte é símbolo do trono de Deus. Vocês estavam indo para o céu, então, mas aí chegaram na fronteira com a Bahia, o que aconteceu? Então, até a fronteira com a Bahia foi uma viagem extraordinária. A gente sentiu a presença de Deus no caminho inteiro, os contatos que a gente fez. Estava dando certo vender. Estava vendendo bem, estava entregando bem os Mas livros. esse não é o principal objetivo, vendas. Não, as vendas é só para não parar. Prosseguir na viagem. Com 1 hora de vendas, como é que você falou lá, Michele? Com 1 hora de venda lá de produtos, vocês conseguiam financiar quantos quilômetros? 200, 300 quilômetros para frente. Então depois vocês vão contar assim, o tchan da história. Qual que é o objetivo dessa viagem da família peregrina, né? Mas aí chegou Mas pode contar da Bahia. na fronteira lá. Aí chegou na fronteira, o nosso destino a gente colocou uma meta, né, quando a gente saiu, que era chegar até o Ceará. Só que no percurso teve um irmão que ele soube desse nosso projeto, né, e ele falou, não, você tem que passar na minha cidade. Não sei se é bom para falar o nome da cidade aqui, mas Fica à vontade. uma cidade lá da Bahia. Ele falou, você tem que passar na minha cidade, em Bom Jesus. E aí a gente marcou uma data de se encontrar. E era para se encontrar na sexta. Ele falou, me atrasei aqui, eu tenho que levar umas coisas, eu vou passar em outro lugar e eu vou chegar só na quarta. E a gente chegou lá no domingo, na cidade de Bom Jesus. Só que quando a gente chegou lá, a gente não sei o que teve, não se sentimos bem, sabe? Certo. Alguma coisa não fez com... Algum peso, alguma coisa. Alguma coisa estranha. Não nos sentimos bem, nem eu, nem a Michelle. E eu estava disposto já a dar meia volta na cidade e eu falei, Michelle, eu não sei, mas eu vou embora. E as vendas, estavam indo bem? Não, lá parou. Parou. Lá cessou as vendas. É mesmo. Tanto que o que mais fez a gente não seguir pra frente foi isso, porque a gente viu que se a gente não vender, não tem como. No primeiro município da Bahia Já não teve. Que isso. É. Então a gente atravessou Minas Gerais, as vendas foi excelente. Mas quando chegou na Bahia, foi algo misterioso. Não entendi. Comecei a ter dor de cabeça, atravessou a fronteira e minha cabeça começou a doer. Gente, o pessoal da Bahia, o que acontecendo aí? Você talvez está no YouTube aí assistindo da Bahia.
Será que tudo isso aí é o misticismo? Né? É uma carga aí da cultura, enfim. Vamos orar por vocês que estão ainda presentes. Deve ser difícil, né? Itabuna, Ricardo aí, estranho, né? Mas Minas Gerais é muito católico também, né? Ou seja, não é questão de catolicismo mesmo. Sim, é muito católico, mas onde a gente chegou teve uma abertura grande aqui em Minas Gerais. Teve uma abertura muito grande. É que nem nós não marca roteiro, né? Nós não fizemos um roteiro. Vamos passar em cidade tal, em cidade tal. Nesse momento vocês tinham o alvo de ir pro Ceará, mas exatamente por onde? Só que não tinha cidades programadas por onde. Vocês deixavam Deus se dirigir. Sim, que nem falava, vamos dirigir até tal momento e parar na cidade que chegar, nessa quilometragem, nesse horário, é que nós vamos parar. E todas as cidades assim que nós paramos, nós vimos que realmente Deus direcionou que era pra gente estar passando ali por algum motivo. Deu um exemplo. Então você da área da saúde, Deus te conduzia até uma pessoa que estava precisando do seu trabalho, nem que fosse ouvir, dar algum conselho terapêutico. Aquele senhor mesmo, né, que você estava me contando, quer contar algum exemplo de como ter sido a viagem? Teve lugares que nós passamos tratamentos naturais para as pessoas, cheguei a fazer massagem, pessoas que estavam sentindo muita dor, né, no braço, uma senhora foi em Porteirinha. Em outros lugares também nós pudemos, não só através das vendas, porque teve pessoas que nós não vendemos, nós só levamos a mensagem de saúde e o principal, né, o alimento espiritual. Como é que vocês abordam as pessoas, assim? Oi, bom dia. Geralmente a gente fala, bom dia, meu nome é Luísa, e essa aqui é a minha família, nós somos a família peregrina, nós andamos pelo Brasil, falando sobre Jesus, entregando essa literatura aqui, que fala sobre a nossa esperança, que é Jesus Cristo, né? Que é tudo que a maior esperança que a gente pode ter nos últimos dias, e entregamos a literatura ali. E é interessante que, eu não tenho muita experiência em evangelizar, né? Então eu falo pouco. Essa está sendo uma terapia para mim, não sei se dizer, um desafio muito grande. Mas eu acredito que é o Espírito Santo, porque tem hora que a gente volta para o carro e eu falo para a Michele, eu acho que você tem que falar um pouco, porque tem vezes que eu entro num lugar e eu fico falando ali quase horas sem parar. Sem parar. E sempre vem um assunto e a pessoa fala alguma coisa e me vem coisas na cabeça que eu não lembrava mais. E vem ali, a gente continua falando. Eu sinto que é o Espírito Santo, porque se fosse de mim eu não falaria nada daquilo. Com certeza. Então há uma urgência da parte do céu, de Deus, e Ele comoveu e está chamando no coração de cada família, chamou no coração de vocês para essa obra e houve eco. Então vocês responderam ao chamado de Deus, pegaram o que vocês tinham de recursos, o dom que vocês têm ou que gostaria de ter, de falar, de evangelizar, está pondo nas mãos de Deus, e o Senhor Deus pode estar usando então a família de vocês. E muitas vezes 2 peixinhos pôs nas mãos de Jesus e Deus está multiplicando, né? Sim, eu sinto que as pessoas estão sedentas pela palavra. Certo. Porque, vou contar uma experiência ali de Espinosa, né? Fica já no finalzinho de Minas Gerais. Nós tinha uma senhora passando, eu fui oferecer um livro para ela, expliquei para ela que era um livro cristão, que falava sobre Jesus Cristo. E ela, na mesma hora, perguntou, mas vocês oram também? E a gente falou, sim, a gente ora, se ela está precisando de uma oração, vem na minha casa. E a gente acompanhou ela até a casa dela. Ela sentou, chamou os 3 filhos delas. Um tinha 12 anos, era Raí, que eu me lembro o nome. Os outros menores, não me lembro o nome. Mas eu abri a Bíblia, ela chamou a gente, eu sentei, ela falou, irmão, agora
fala da Bíblia pra gente. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido alguém falar. E ela chamou a gente do lado de fora, pediu oração e falou, fala da Bíblia pra gente. E eu comecei a falar, comecei ali dar um estudo bíblico para elas, para as crianças. E eu pensei que são crianças, né? Vão começar a se mexer de um lado para o outro, vão ficar inquietas, vão começar a conversar. E não, eu falava e as crianças ficavam ali vidradas, prestando atenção, não se mexiam. Ficavam paradinhas ali no canto e ouvindo e ouvindo. E quanto mais eu falava, parecia que mais elas queriam ouvir. Deu a hora do almoço. Ela chamou a gente para almoçar, a gente explicou que era vegetariano. Michele se ofereceu para fazer o almoço lá para ela. E nisso que a Michele foi fazer o almoço, ela voltou e ficou sentada lá ouvindo. E falou, nossa, eu não vou nem almoçar hoje, eu quero só ficar aqui ouvindo a palavra de Deus. Aí a sogra dela morava do lado, ela chamou também para vir ouvir. E a gente já se despediu, né? Almoçamos. Ela falou, irmãos, eu não queria que vocês fossem embora, eu queria que vocês esperassem até o meu marido chegar aqui para vocês conversar com ele também. Então foi uma coisa que... Maravilhoso, realmente maravilhoso. Impressionante. E onde é que vocês tomam banho? Onde é que vocês tomam banho? A gente toma banho em poço de gasolina. Certo. E vocês lavam roupa? Sim, no poço de Enquanto gasolina. tomam banho. Nada do banho. Poço de gasolina tem máquina de lavar roupa? Não tem. Quem dera, né, Michele? Ué, mas então debaixo do chuveiro, Sim. você lava roupa? Ou num tanque, às vezes tem um tanque do lado de fora do posto, a gente Tem que lava. ensinar pra eles o método Chin Choi. Ah, sim, é uma senhora da Coreia. Quando estivemos no campo missionário, né, conhecemos ela lá, então é uma bacia, ela enche de água e fica fazendo assim, tchim-tchon. Lavando com o pé, Lavando amassando com o pé. depois. Essa é uma ideia, depois vocês podem trocar depois do sábado. Gente, mas então tomar banho em poço de gasolina. E é quentinha a água. Geralmente é gelado. Olha, quanta garra, hein, esses crentes têm. Já é um tratamento, né, para fortalecer o sistema imunológico. Lógico. Gente, isso 144 mil. E as crianças, eu vejo que elas são muito educadas, elas são muito centradas. E, olha, estão de parabéns. E elas estão amando também esse ministério, que na verdade é uma coisa muito nobre, que é algo que o Senhor Deus pediu para os seus discípulos. Ide, né? Pelos valados, os confins da terra, vão em todos os lugares. E vocês estão obedecendo. Quantos anos a Penélope tem? Penélope tem 9. anos. E o Isaac? Sim. 5 anos. Estão sendo educados não em casa, mas no carro. Vocês podem ver aqui nos vídeos, enquanto eles viajam, lendo aí trechos, livros de Ellen G. White, né? E isso é fantástico. Educação é redenção, né? O principal ponto da educação é salvá-los, né? Salvar do pecado. Vitórias do pecado. Sobre isso aí, nós temos aí nos próprios lemas da igreja: salvar do pecado e guiar no serviço. Então, lavar roupa nos postos de gasolina, tomar Fazer a banho. comida, porque eu sei que você não come carne que vai ter no posto, né? Arroz branco. Macarrão com gordura de porco. Como é que é isso aí? Como que é então ser agora cozinheira nesse sistema? Ah, tem uma espiriteira, né? A álcool que a gente usa, cozinha no carro. Ai, Ah, me dá vocês um cozinham no jeitinho, carro? né? Sim. Como Deus é bom. Ai, você Isaac, não pode agora jogar. não. Ele tá filmando ali, ó. Volta falando sobre a espiriteira. O que é espiriteira? Espiriteira é um fogãozinho, mas só você coloca álcool dentro e acende. Aí ele vira um fogãozinho. Se chama espiriteira. Isso aí serve pra ferver mesmo, cozinhar feijão? Sim, dá pra cozinhar. Ah, eu acho que dá pra esquentar a marmita que as pessoas inventam. Isso. Ah, tá. Então, se vocês conseguem fazer esse trabalho com um carrinho pequeno, um método tão simples, rústico, ainda mais aquelas pessoas que têm mais recursos, tem caminhonete, carretinha. Então, Se você fosse anima fiéis no bastante, pouco, né? sobre o muito. Deus vai colocar. Amém. Então Deus vai poder
colocar vocês sobre mais, se vocês forem continuarem sendo fiéis no pouco. Vocês não estão desanimando com o passar das semanas, saudade de casa, da mamãe. Se bate, logo começa a cantar. Porque vocês têm uma casinha lá em São Paulo, né? Sim, nossa casa. Mas vocês estão alugando ela ou emprestaram para um familiar? Não, ela tá parada porque tem uma promessa de venda. Faz tempo que a gente colocou ela à venda, né? Tem uns 3, 4 anos que a gente colocou, mas não vende. Apesar da nossa casa ser pequena, não valer muita coisa, mas tá muito difícil de vender. Mas aí esse ano surgiu uma promessa de venda que é para nossa cunhada e então a gente deixa ela já ficar lá. Ela falou que não ia ter condições de pagar um aluguel e juntar uma entrada. Então a gente deixa ela lá. E ela falou que até o final do ano, ou ao comecinho de janeiro, ela ia ter a entrada para casa. Certo. Com que livro, com que material vocês têm trabalhado? Vocês têm distribuído folhetos, livros? Nós começamos com os livros do ano passado, que a gente tinha bastante em casa. A gente pensou que era bastante, né? Porque Do Impacto Esperança. do Impacto Esperança. Só que o bastante pra gente, que a gente nunca tinha saído dessa forma para distribuir tantos livros pela estrada, rapidamente acabou. É? Porque na estrada vai livro bastante, né? Segura aqui. Então, sabe o que vai acabar também? Nós fizemos um impacto Leopardo. Fizemos esse impacto lá em São Paulo. E isso foi há alguns anos atrás, 2017. Então esse livro aqui, A Grande Controvérsia, praticamente acabou a versão encadernada, brochura, e agora a versão encadernada. Você já viu esse livro, né? Sim. É O Grande Conflito, uma outra tradução. E nós temos também o livro Felicidade Plena, que é o livro Caminho a Cristo, né? Esse aqui no caso é meu, que eu usei para já estudar, mas é o Caminho a Cristo. Vocês já pensaram em estudar, em trabalhar com esse material do IAG? Sim, já pensamos sim. Inclusive, quando a gente chegou aqui próximo, a gente já recebeu uma doação de 100 livros da Grande Controvérsia. Então, a gente não tem um plano para a cidade, a gente passa poucos lugares da cidade e já vai para outra. Entendi. Ok. Geralmente é um dia por cidade, porque tem um período para evangelizar, para venda, e também como eu tenho que ainda fazer a comida, né, no carro e tal, e depois tem que achar E tem que achar um posto que que tenha banho e que tenha um espaço bom, porque tem posto que é muito pequeno, né? Não tem espaço para você parar o carro aí. Mas se em alguma cidade vocês encontrarem um local bom, tipo um camping, por exemplo, que tem chuveiros, que tem banheiros, vocês poderiam ficar mais tempo também, né? Sim, sim. Bem, vocês estão no começo agora, né? Vocês estão se encontrando aí Isso, ainda estamos se encontrando. E Deus vai estar conduzindo. Então, glória a Deus por isso. Você vê aqui as imagens, eles dormindo, todos no carro. Por incrível que pareça, cabe 4 pessoas dormindo num carrinho desse. Bem confortáveis, estão todos bem esticadinhos. Bastante calor humano, mas não fica abafado lá dentro? Não fica. A gente deixa um pouco aberta a janela. Uma frestinha, né? E o bom é que você vê que a menina, ela lê bem, eles têm tido as aulas, né? Sim, mesmo estando na estrada, ela estuda. Professora à distância também tem acompanhado, né? Graças a Deus. Família abençoada. Amém, que bom. E a Penélope tem um canal YouTube também, Lendo com a Penélope, né? Vamos ler um pouquinho aqui com a Penélope. Cadernos da Natureza. Lê um pouquinho pra gente, por favor. Mas peraí. Lê um pouquinho aqui. Essa parte aqui? Aqui, ó, descubra. Descubra nas páginas deste livro espetacular a resposta a resposta a muitas perguntas que lhe permitirão conhecer os mistérios mais fascinantes da vida animal. Glória a Deus, você está lendo bem. Leitura. E você recita coisas de cor, né? Fala alguma coisa de memória aí. Vou falar um verso que eu decorei lá no Sítio Ararat.
Toda verdadeira obediência vem no coração. Deste procedia também a de Cristo. E se consentirmos, ele por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais. Dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer, que obedecendo-lhe não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. A vontade refinada, santificada, encontrará seu mais elevado deleite em fazer o seu serviço. Quando conhecemos a Deus, como nos é dado o privilégio de o conhecer, nossa vida será de contínua obediência. Mediante ao apreço do caráter de Cristo por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecível. O desejado de todas as nações, 668. Ah, que bom que não foi 666. Mas Penélope, você está gostando de ser uma missionária voluntária e peregrina? Viajar, né? O que você mais gosta? O que você mais gosta de viajar? E aí, o que você acha legal? Eu acho legal conhecer os lugares. Conhecer os lugares, né? E o Isaac? O Isaac também acha legal viajar de carro, Isaac? Acho. Olha, então amamos conhecer vocês, tá? Espero que vocês possam continuar firmes, perseverantes. Aqui está a paciência dos santos, né? E podemos deixar o número de celular de vocês aqui na tela? Sim. Tá? Aqui você vê o número de celular deles. Qualquer dúvida, qualquer mensagem que você queira mandar para eles de encorajamento, siga o canal deles aqui no YouTube, tá? Família Peregrina na Estrada. E a gente vai conversar ainda sobre como a gente pode ajudar eles, pelo menos com material já. No Viajei, nós gostaríamos de patrocinar materiais para eles levarem. Agora vocês não têm muito bagageiro, carretinha, nada, Não, né? não tem. A gente vai conversar também sobre formas e aí eu vou postar no Telegram para vocês aqui, tá? Ou então no Novidades MB sobre atualizações, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Qual que é assim, um verso bíblico para finalizar que inspira vocês, que motiva, que pensamento, talvez não só um verso, mas que pensamento que motiva vocês a largar tudo e a ter uma vida assim abnegada de desprendimento? Então, uma coisa que fez pensar muito foi Mateus 5, enquanto a gente estava memorizando Mateus 5, de 1 a 12, depois continua ali, né? Vós sois a luz do mundo, né? E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, né? Vós sois o sal da terra, né? E se o sal for insípido, com que se há de salgar, né? Sim. Então a gente ficou pensando nisso, a gente está sendo a luz do mundo, mas quem que nós estamos iluminando, né? Nós temos que iluminar esse mundo, né? Temos que servir, trabalhar para Jesus, mostrar a luz de Jesus, mostrar uma esperança para esse mundo, porque esse mundo não tem esperança. Muito bem, sal da terra e luz do mundo. E você, Michele, que pensamento te motiva? Para a mulher deve ser mais difícil, né? De repente aí se desprender da sua casa. Quem casa quer casa, você já quis casa e já não quer mais. Bom, o que me inspira é levar a mensagem para os outros, né? Porque nós não podemos querer ser egoístas, guardar somente para nós. Porque, que nem a princípio nós tínhamos em mente sair da cidade para ir direto para o campo, né? Morar no campo. Porque, claro, tem a mensagem de vida no campo. Mas, e os outros? Os outros... Nós temos que pensar neles também, né? Sim. Isso, como está nos últimos dias, então nós também gostaríamos que as outras pessoas fossem salvas, não somente a gente. Amém. Glória a Deus por isso, viu? Aqui está um exemplo de família que foi para o campo, aliás, que está agora no campo missionário, né? Acima de tudo, cultivando não milho, mas almas para o reino dos céus. Espero que essa semente que vocês, se vocês estão aí semeando, chorando, andando pelo caminho, vocês possam cultivar os molhos logo, em poucos meses ou anos aí, na grande colheita dos eventos finais, né? Alto clamor. Então Deus abençoe e vamos estar em contato aí, vocês vão seguir eles e possamos nos inspirar com isso. Amém. Amém.